obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quantas coisas te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher manda dizer a ele: Não te envolvas com este justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tomou a palavra: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás. Mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Tiraram sua roupa,
e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Com ele também crucificaram 2 ladrões. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo de sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a no vinagre, colocando-a na ponta de uma vara, ele deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o seu espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes,
A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saíram dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado diácono José Francisco, que proclamou o Evangelho da Paixão para nós. Prezados irmãos e irmãs que nos acompanham. Para nós, esta semana, como cristãos, como católicos, é uma semana que encerra uma caminhada que há 40 dias iniciamos. Não é simplesmente tradição da igreja, não se finda unicamente numa tradição da igreja, é mais do que isso. É um momento em que somos chamados a estar com Jesus, a incorporar esse momento de Jesus, a entender esse seu sacrifício. Meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus, tanto no seu nascimento, quanto nos seus momentos finais, passou por profundas provações, por perseguições, antes mesmo, não é, de nascer, já era orientado de que Jesus iria passar por isso. O menino foi a Jerusalém, foi para o Egito, fugindo, levado pelo seu pai, que o acolheu, José, e a sua mãe. Ou seja, desde novo, Jesus passa por perseguições. Então, o princípio da vida de Jesus coincide com o seu final. E o faz por amor. O pai não impõe isso ao filho. Jesus se entrega por amor. E retrata isso, a leitura que ouvimos, do capítulo 50 do profeta Isaías, do servo sofredor. Não é alguém que ama o sofrimento, não. Mas é alguém que dá sentido à sua provação e à sua dor. O servo sofredor não é aquele que busca o sofrimento para si, querendo o impressionar, não. Quando ele não reage, como diz o profeta Isaías, fui macerado, fui humilhado, mas não abri a minha boca, não é que ele não quer, tem a liberdade. A reação de Jesus não é uma passividade. O servo sofredor não é aquele que está inerte, mas é aquele que passa por este momento de sofrimento, de angústia, de dor, numa confiança irrestrita em Deus, porque sabe que todo esse sofrimento tem um porquê e terá um desfecho. Jesus, ao se entregar, ele não faz com alegria, faz com liberdade, mas sabe que essa entrega pressupõe a salvação de todos nós. Assim como o servo sofredor diz que Deus será o seu defensor, Cristo confia piamente em Deus, confia piamente no Pai que o enviou. Por isso, ele se esvazia, na carta aos Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo. Jesus não usurpa a sua condição de Deus, não usurpa, é dele, é próprio dele.
ele tem a mesma natureza do Pai, mas ele não se faz prevalecer esta condição, querendo se impor diante daqueles que são seus algozes, porque ele sabe que o seu sacrifício significa a nossa salvação. É por cada um de nós que naquele momento ele passa por toda essa humilhação, por toda esta angústia, mas experimenta um vazio, um sofrimento, um abandono sem igual. Imagine, meu amado irmão, minha amada irmã, o que ocorreu, este julgamento que Pilatos faz questão de tornar público, era um fato muito incomum. Os romanos não condenavam as pessoas, não julgavam essas pessoas, não se davam o trabalho de julgar as pessoas desta forma. Esse espetáculo público. Dificilmente o Império Romano julgava uma pessoa pelas suas palavras, pelo seu modo de pensar. Não, Roma dava a liberdade. Os filósofos, os pensadores da época não eram julgados pelas suas palavras. Por que Jesus passou por este rito, se não era comum? A crucificação, sim, mas quem eram os crucificados? Os crucificados eram revoltosos, que se insurgiam contra o Império Romano. Os crucificados eram os escravos, que tentavam fugir dos seus senhores. Esses eram os crucificados, ou seja, era uma forma de transmitir uma mensagem que aterrorizava aqueles que queriam se contrapor ao Império Romano. Ora, se Jesus não era um escravo, era um homem livre, um judeu livre, e se Jesus não era um insurgente, não se rebelou, não fomentou revolução contra o Império Romano, por que ele estava passando por isso? Por que o Império Romano se deu ao trabalho de realizar um julgamento de alguém que apenas expunha de forma pacífica o seu pensamento? Ah, mas há um interesse por trás. Jesus representava uma ameaça pela forma de pensar, que contradizia aquela paz romana. O que era a pax romana? Pax romana, ou seja, paz romana, é aquela paz que Roma aparentemente ofertava às pessoas que se submetiam ao seu processo, à sua forma de dominação. Ou seja, aqueles que aceitavam a dominação, a exploração por parte de Roma, tinham vida preservada. Ora, Jesus dá um passo além. Jesus faz um outro tipo de reflexão. Jesus não se submete, por exemplo, àquela visão romana de que o imperador é filho de uma divindade, por isso que precisava ser cultuado. Não. Jesus, por exemplo, não aceitava a exploração daquele povo pobre através do Império Romano, através dos impostos, os impostos altíssimos. Mas ele não pregava uma revolução armada contra isso. Ele pregava uma consciência de coração, um agir diferente, uma confiança no Pai. Era uma ameaça muito maior, porque era uma ameaça que atingia o coração das pessoas e criava uma consciência. Por outro lado, havia um interesse também de Roma agradar os judeus que eram aliados do Império Romano, representado ali pelo Sinédrio. Ora, a melhor forma de você acalmar a insatisfação das pessoas é o quê? É justamente oferecendo a elas aquilo que elas necessitam, desde que elas não questionem a forma de viver, a sua forma de agir. E aí então, era muito mais interessante soltar Barrabás para aplainar, ou melhor, aplacar a ira do povo, do que Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, o Cristo nos ensina um caminho. Esse caminho é um caminho que nos transforma, é um caminho que revoluciona
a nossa forma de ver, de pensar e de agir. Jesus é aquele que abre mão de qualquer tipo de reconhecimento, seja ele reconhecimento das autoridades, reconhecimento popular, para transmitir a sua mensagem que busca nos valorizar. Vejam, a entrada de Jesus, que nós compreendemos como uma entrada triunfante, se faz através de uma simplicidade muito grande. Quem é o Deus? Quem é aquele que é poderoso, que tem o reconhecimento social, que entra numa cidade montado num simples jumento, não num alazão? Porque o objetivo de Jesus não é chamar a atenção das pessoas para Ele. O objetivo de Jesus é levar as pessoas a um encontro com o Pai, a um encontro consigo mesmo. O objetivo de Jesus não é servir-se das pessoas, porque se Jesus quisesse servir das pessoas, Ele manipulava as consciências, como muitos daquele tempo, como os membros do Sinédrio, como os fariseus, como os doutores da lei, como as autoridades romanas. Não é o objetivo do Senhor. O objetivo do Senhor é nos trazer uma salvação que nos faça, que nos motive a mudar a nossa compreensão das coisas. É um Deus que se faz próximo, é um Deus que tem uma capacidade de se entregar por nós. Já parou para pensar? É um Deus que não veio para se promover, mas pelo contrário, é um Deus que veio para revelar o rosto do Pai, que está em nós. Mas é um Deus que nos ensina, meu amado irmão e minha amada irmã, que a vida, muitas vezes, para alcançarmos os objetivos do Pai, nos impõe sacrifício, nos impõe doação, nos impõe entrega, como o momento que nós estamos vivendo. O gesto de Jesus pode ser encontrado, por exemplo, na vida daqueles e daquelas que, nesses tempos difíceis que estamos vivenciando, estão se doando em favor do outro. Quantas e quantas iniciativas podem, meus amados irmãos, ser compreendidos como gestos como esse que Jesus, obviamente, respeitando a sua devida proporção. Quantos e quantos estão aí trabalhando, se doando, seja nos hospitais, na área da pesquisa, para buscar a cura, ou a vacina, ou o tratamento daquele que foi infectado pelo coronavírus. Quantos e quantos profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, farmacêuticos, assistentes sociais, irmãos e irmãs, voluntários, que estão trabalhando para amparar aqueles que sofrem. Não podemos encontrar ou reconhecer no gesto dessas pessoas uma forma de sacrificar-se pelo outro, como Jesus se sacrificou por nós? Quantas e quantas associações, paróquias, iniciativas pessoais das famílias, buscam arrecadar mantimentos, remédios, para aquelas pessoas que necessitam, que estão passando por dificuldades nesse momento. Todas as vezes que assim agimos, meu irmão e minha irmã, nós nos assemelhamos, ou nos associamos, melhor dizendo, ao sacrifício de Jesus. Todas as vezes que assim você procede, você compreende e entra com a sua vida, com o seu coração, nesse Espírito do Senhor. Ou seja, participa aquilo que Paulo chama de kenosis, em grego, esvazia-se, sai um pouco de si, doa um pouco do seu ser para o outro. Semana Santa, meu amado irmão, minha amada irmã, é uma oportunidade sem igual para buscarmos em Cristo experiências que não apenas nos santifiquem, mas nos humanize também. Todas as vezes que passamos por esse processo, meu amado irmão, minha amada irmã, de nos esvaziarmos, de deixarmos um pouco de nós para preenchermos um pouco do outro, nós estamos, como Jesus, nos ofertando, glorificando a Deus, honrando o seu nome. Que seja uma Semana Santa para nós de muita experiência de fé, de uma manifestação de Deus em nossa vida,
Não pense você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está na sua casa, está vivendo menos intensamente essa Semana Santa. Não. A igreja vos convida a participar espiritualmente desse momento, a participar com a sua prece, com a sua oração. Ah, mas a igreja não me ouve. Ouve sim. Aquele que está no alto, aquele que tudo vê, que tudo ouve, vai acolher a sua prece. Que o seu coração esteja unido ao nosso, a igreja no mundo todo, ao Papa Francisco, ao nosso bispo Dom Dario, à nossa comunidade, porque eu sei que o seu desejo é estar aqui, mas o momento não é para isso. Então que nós possamos participar desta semana com a nossa vida, integrando a nossa família. A nossa paróquia tem algumas programações que nós vamos transmitir online, que vai ajudar a você a vivenciar e refletir cada momento desta Semana Santa, na certeza de que esse momento vai passar. Essa situação que muitas vezes causa angústia, preocupação, vai passar, porque nós sabemos, o nosso Deus, esse Deus que inicia a sua caminhada para a cruz e que venceu a morte, vai nos devolver a tranquilidade, a paz, a alegria. Por isso, estejamos junto a Ele, atentos a tudo aquilo que Ele nos disser, focados na mensagem da palavra de Deus, para podermos, mesmo de forma limitada, de não podermos participar ativamente, presencialmente dos sacramentos pascais, podemos celebrar a vitória sobre a morte, a ressurreição. Que Deus nos abençoe, que possamos crescer e aprender ainda mais com as experiências que estamos vivenciando, seja elas de alegria, seja elas de dor, mas que possamos sair desta experiência como Jesus saiu da cruz, fortalecidos por Deus que é Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.